Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos começar com o verso 16. Meus irmãos, eu quase fazia uma loucura hoje à noite. Eu falei, Senhor, sabe o que eu vou fazer hoje à noite? Acho que eu vou chegar lá e vou só abrir o livro de 2 Timóteo, vou ler o livro inteiro e vou me sentar. Porque esse livro é uma carta, na realidade, uma carta que Paulo escreve para Timóteo, um jovem. Aliás, eu vi alguma coisa dizendo aí que os pré-teens não saíram para o culto. Né? Não está tendo. Cadê os pré-teens? Levantem a mão. Estão ali naquele canto de lá. Presta atenção que a mensagem hoje tem muito a ver com vocês aí. Então, presta muita atenção. Eu vi aquele menino, o Gabriel, hoje tocando. Meu coração se encheu de alegria, Gabriel. Fica de pé aí, Gabriel. Olha o tamanho do baterista dessa noite. Eu não queria te envergonhar, eu só queria te motivar. Fiquei muito feliz, porque nós estamos orando e nós estamos trabalhando aqui na igreja por uma geração de novos salmistas, uma geração comprometida, viu, Gabriel? Gabriels, tem vários ali, né? Uma geração comprometida com a palavra de Deus, uma geração comprometida com santidade, uma geração que através dos seus dons e talentos trará de uma forma muito mais excelente a glória do Senhor nesse lugar. E se a igreja concorda comigo, diga um amém bem forte. Amém. Não faz aquele amém de repetição não, faz um amém forte. Glória a Deus, Gabriel, pela sua vida, você tocou muito bem, continue estudando. Eu gostei, Gabriel, eu gostei. Além de eu ver você bem ritmado ali, fazendo uma coisa, eu vi também algo mais do que isso. E eu creio que Deus vai usar a sua vida, não apenas como um baterista, mas como um profeta na casa de Deus. Se prepara. Então, presta atenção na mensagem de hoje, viu? Vamos lá, gente. 2 Timóteo 16 diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. E que isto não lhes seja imputado e posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo escreve uma segunda carta a Timóteo. Timóteo era um jovenzinho. Mas era um jovenzinho que estava vivendo num tempo muito difícil, onde havia muita perseguição. E ele teve o prazer, a alegria, o privilégio, né, de ser cuidado também por Paulo. E Paulo dedicava muito tempo a este jovem, porque ele dizia que este jovem, ele tinha uma fé sem fingimento. Uma fé sem fingimento. E Paulo dedicava tempo, então, a escrever e a falar com esse jovem, um jovem evangelista, incentivando e ensinando esse jovem a combater o bom combate da fé. Queridos irmãos, um tempo difícil. Inclusive, Paulo aqui estava dizendo para ele, olha, muitos me abandonaram. Muitos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Era um tempo de perseguição, era um tempo difícil.
E ali estava Paulo, ensinando um jovenzinho a como combater o bom combate da fé. Quando o Senhor voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Quando o Senhor voltar, como Ele vai me encontrar? Quando o Senhor voltar, como é que Ele vai te encontrar? Se hoje o Senhor viesse para nos buscar, como Ele nos encontraria? Ele viu naquele jovem uma fé sem fingimento. E ele fez algumas admoestações. Eu não vou ler todo o texto porque não daria. Mas, irmãos, eu fui lendo essa carta, prestem muita atenção. Eu fui lendo esta carta e o conselho de Paulo para este jovem. Eu fui anotando cada conselho, cada admoestação que ele foi dando para este jovem. E eu queria que hoje nós olhássemos para estes conselhos e estas admoestações, porque nós também estamos vivendo um tempo muito, muito, muito difícil. Ali, quando esta perseguição acontecia, a igreja, no início, o inimigo procurava fazer de tudo que ele podia, para prender o evangelho do Senhor Jesus. Porque Paulo dizia, eu vou pregar, até que este evangelho chegue a todos os gentios. E hoje, 2023, outubro de 2023, o evangelho genuíno, este evangelho que Paulo pregava e por quem ele sofreu dores terríveis e prisões e açoites, ele chegou para mim, ele chegou para você. E hoje nós estamos aqui, como Timóteos, na presença do Senhor, ouvindo ainda os conselhos daquele homem que, com tanta sabedoria, admoestava para que Timóteo pudesse perseverar na fé, ficar firme, não desistir, não olhar para as circunstâncias, não olhar para um gigante chamado medo, ansiedade, não olhar para as circunstâncias, porque elas não podiam prender Paulo, e ele dizia, olha, eu estou na prisão, mas o evangelho está solto. O evangelho está solto. Que essa seja a nossa declaração. Eu posso estar na prisão, mas o evangelho está solto. E que não seja o contrário. O evangelho está aí, sendo anunciado, mas eu continuo preso. E assim o Senhor começou a me mostrar. Sabe, filha, o meu evangelho está sendo pregado a toda criatura. Mas muitos ainda, mesmo tendo ouvido este evangelho, mesmo que as portas das cadeias já estejam abertas, continuam dentro das celas, amedrontados, aprisionados. E o Senhor hoje quer trazer algumas admoestações através das Escrituras e desta carta de Paulo a Timóteo. Eu vou apenas ler, irmãos. Não vamos passar por todas elas, mas a carta é bem curta, são apenas 4 capítulos, você pode ler e meditar muito mais durante esta semana. E ele diz, aconselhando aquele jovem, reavives o dom que há em ti. Meu irmão, todo dia temos que levar lenha para o altar. Ele diz, não se envergonhe
do Evangelho. Mantenha o padrão da sã doutrina. Estamos vivendo um tempo onde os crentes não estão prestando atenção nisso. Não existe, não estão mantendo o padrão da palavra de Deus, mas estão se conformando com as coisas deste mundo, tomando a forma deste mundo. Mas Paulo vem dizendo: Timóteo, você quer combater o bom combate da fé? Você quer vencer, meu filho? Então mantenha o padrão da sã doutrina. Guarda o bom depósito que foi colocado em sua vida. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Passe adiante tudo que de mim você tem aprendido. Ele estava ensinando um novo evangelista. Ele disse: passe adiante. Aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem recebido, não é para ficar dentro de você. Você precisa ser um condutor, você precisa ser uma fonte que receba esta água, mas também jorre desta água. Passe adiante aquilo que de mim você tem aprendido. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, onde nós temos muita dificuldade de pensar no outro. Eu estou salva, eu vou para o céu, que pena que meu vizinho não vai. Posso fazer nada, eu tomei minha decisão, ele não quer tomar. Meu irmão, nós ainda estamos vivendo um tempo que este evangelho precisa ser divulgado, ele precisa ser anunciado, ele precisa ser vivido, porque não existe melhor forma de pregar o evangelho do que sendo uma carta viva, do que vivendo a sã doutrina. Ele diz ainda: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Passe adiante tudo que de mim você tem aprendido. Seja um bom soldado nessa guerra que nós estamos travando. Queridos irmãos, a guerra não está só no Oriente. A guerra está em todo lugar. A guerra está aqui. Ali, os nossos olhos físicos estão enxergando através da televisão, das redes de comunicação. Mas a grande verdade, queridos irmãos, por isso que o Senhor precisa trazer luz à igreja, é que nós estamos travando uma guerra espiritual sem tamanho. Ela é forte, ela é grande. E muitos estão no meio da guerra, nem ainda percebendo que ela está acontecendo. Olha, guerra que tem tragado famílias. Guerra tão forte e acirrada que tem tragado os filhos, os nossos filhos. Guerra tão forte que está sendo travada, meus irmãos, e toda a artilharia do inferno, ela está voltada contra os filhos de Deus. E ela está acontecendo hoje e agora. E o Senhor diz: levante-se, Timóteo, evangelista, e olhe, seja um bom soldado nessa guerra que estamos travando. Pondera tudo o que digo. Dá testemunho a todos perante Deus que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam senão para subverter os ouvintes. Procure se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, como um pai aprovado, como mãe aprovada, como um profissional bem aprovado pelo Senhor, porque
o nosso trabalho, meu irmão, não é aqui dentro. O nosso trabalho é lá fora. Aqui a gente se reúne para adorar ao Senhor, para dar glórias ao nome do Senhor, para sermos fortalecidos na força do Senhor, mas Ele nos envia ali, e Ele diz, vai minha igreja, e seja luz ali fora, vai minha igreja, seja luz ali fora, seja luz ali fora, a escuridão está grande, meu irmão, mas quando você chegar, chega a luz do Senhor, ou é assim que tem que ser, é ali, é lá. E ele diz, procure se apresentar diante de Deus, como um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Ele diz para aquele jovem, Timóteo, evite falatórios inúteis, evite falatórios inúteis. A igreja tem falado mais das coisas do mundo, das situações políticas, do que tem falado deste evangelho que pode mudar o coração de pessoas que estão sendo destruídas lá fora. Ele diz, evita isso, meu filho. Não fica nessa, não entra nessa. Não entra nessas discussões que estão acontecendo por aí. Não entra nisso. Evita essas coisas, porque isso daí só serve para subverter os ouvintes. Ele diz, aparte-se da injustiça. Ele diz assim, jovens, prestem atenção, fuja das paixões da mocidade. Ande com aqueles que invocam ao Senhor com um coração puro. Meus irmãos, nós estamos numa época que nós precisamos escolher com quem vamos andar. Quem será aquele que estará ao nosso lado? Quem é que vai caminhar conosco? Porque nós precisamos, meus irmãos, saber a importância e a força e a influência de alguém que anda ao nosso lado. Nós precisamos nos unir, meus irmãos, como nunca nos unimos. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos nos aconselhar mutuamente. Nós precisamos orar uns pelos outros. Não adianta quando você está passando um momento difícil, você sentar e reclamar. Pega o seu telefone, liga para alguém da igreja, liga para alguém que é seu amigo de verdade, é seu irmão em Cristo, e fala com ele, e diz, eu estou travando esta batalha, agora eu preciso de você, eu preciso que você ore comigo, essa situação precisa mudar. E quando 2 ou 3 se reunirem em nome do Senhor, Ele ouvirá, meu irmão, e as coisas vão acontecer. Mas nós estamos na forma do mundo. Deu errado? Está ruim o negócio. Está ruim o negócio. Não olhe para a circunstância. As circunstâncias, meus irmãos, não vão mudar. Elas vão de mal a pior. Mas o Senhor, Ele nos ensina como nós vamos vencer nesse dias. Nós precisamos estar juntos. Eu não sei da sua vida e você não sabe da minha. Mas eu posso, na hora de um problema, ligar para alguém e dizer, Alê, ora comigo hoje, minha irmã. Eu estou numa batalha. Isso vai mudar a minha situação. Não muda a minha situação eu ficar reclamando. Não muda a minha situação eu ficar deprimida. Não muda a minha situação dizer, está vendo, ninguém da igreja me procurou. Nem sabem que eu existo. Não adianta, meu irmão. Igreja não é isso. Igreja é um só corpo. É um só batismo. É um só Senhor. É um só povo. Igreja
É eu entender que se eu estou precisando, há alguém que Deus já separou para orar por mim, para impor as mãos sobre mim. Paulo falava sobre isso com Timóteo. Eu vou impor as mãos sobre você, reavivar a fé que te foi transmitida desde a sua avó. Isso precisa ser ativado entre nós. E sabe como isso é ativado entre nós? Quando nós nos unimos, meus irmãos. Quando nós entendemos, quando o Senhor abre a nossa mente, quando o Senhor ilumina essa escuridão tão grande que estamos vivendo, e nós entendemos, não, para nós é diferente. Existe um Salvador, existe um Senhor, existe um Deus que restaura, existe um Deus que cura. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha rocha, Ele é a minha esperança, Ele é a minha justiça, Ele é o meu Deus, e eu não serei tragado, como Paulo disse aqui no final da carta. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Nós precisamos mudar a cultura, aliás, retirar a cultura do mundo de dentro da igreja do Senhor Jesus. É tempo, e o tempo não é amanhã, é hoje e é agora. Portanto, meu irmão, a igreja está aberta 24 horas. Não está aberta 24 horas as portas, mas nós estamos aqui 24 horas. Eu sei que todos aqui estão em alerta. Eu sei que se um dia eu ligar 3 horas da manhã para o Bruno, e disser: Bruno, acorda. Que foi, pastora? Eu preciso da sua oração agora. Eu sei que ele vai acordar. Eu sei que ele vai se levantar. Eu sei que ele vai orar. E quando ele vê Deus ouvindo a oração dele, mudando a minha situação, ele se fortalece na fé. É assim que nós precisamos combater o combate da fé. E ele continua: não contenda, seja brando para com todos, seja apto para instruir, seja paciente. Discipline com mansidão aqueles que se opõem e espere que Deus não só lhe conceda o arrependimento para conhecerem a verdade, mas que eles retornem à sensatez e se livrem dos laços do diabo e deixem de cumprir a sua vontade. Lembre-se, todos que querem viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo serão perseguidos. Os homens perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Igreja do Senhor Jesus, olhe para mim, meu irmão. Não ponha a sua confiança neste mundo, naquilo que Ele pode te dar. Ponha a sua confiança em Jesus Cristo. Ponha a sua confiança no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme. Ele está atento. O nosso Deus não perdeu o controle das coisas. Muito pelo contrário, tudo está acontecendo no tempo exato e determinado por Ele, para que tudo que está escrito se cumpra. E no meio desse vendaval que anda o mundo, estamos nós. Nós estamos indo também, meu irmão. A diferença é que nós não estamos perdidos. Nós estamos caminhando. E precisamos caminhar, meus irmãos, com passos fortes, com passos seguros. O vento pode me abalar, pode querer me derrubar, mas nós estamos caminhando seguros na palavra do Senhor. Pode o inimigo muitas vezes vir com assolações terríveis,
Mas a palavra de Deus diz que quando isto acontece, mesmo quando isto acontece, o Senhor reverte todas as coisas. E estas provas pelas quais nós vamos passando, meus irmãos, vão nos fortalecendo. E as nossas raízes, elas vão se aprofundando. E à medida com que essas raízes vão se aprofundando, meus irmãos, nós nos tornamos como as palmeiras. A palmeira, ela tem uma profundidade de raiz muito grande. Então, quando vêm os ventos muito fortes, ela pode envergar, meu irmão. Ela pode envergar, mas ela não vai ser arrancada, porque ela estará segura pelas raízes profundas que ela tem. Eu estava outro dia falando lá em Alfenas, há 2 domingos atrás, eu estava na nossa igreja em Alfenas, falando com as mulheres lá, e eu estava dizendo justamente isso para elas. E sabe de uma coisa? Eu ouvi um relato, quando houve aquele grande tsunami lá na Indonésia, né? A história de uma jovem, ela foi salva, porque ela se agarrou a uma palmeira. E quando você olha as fotos da destruição após o tsunami, você vê aquela devastação, né? Tudo destruído, e as palmeirinhas tudo em pé. As palmeirinhas tudo em pé, só o que ficou em pé ali foram as palmeiras. Salmo 92 diz isso. O justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano. E sabe onde eles vão florescer, meus irmãos? Na casa do Senhor. E hoje o diabo tem dito, não é importante isso não. Você faz o seguinte, marca teu ponto no domingo, vai lá, marca o teu ponto e está tudo bem. Você é um grande crente. Mentira. 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 O justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, na casa do Senhor. É aqui, meu irmão, é nesta comunhão que nós somos fortalecidos. Isso aqui não existe, meu irmão, para você vir ouvir uma palavra que te ponha para cima. Não. Aqui a gente chega para ouvir a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que vai até a divisão da alma, do espírito, que vai ali e sonda, sabe o que você está precisando hoje? Esta palavra, a palavra de Deus, Deus sabe o que você precisa ouvir hoje, e o Senhor está falando com você hoje, e Ele está falando com você não apenas para te trazer conhecimento dessa palavra, mas para te fazer experimentar essa palavra no teu coração. Mas para que isso aconteça, você precisa vencer o combate da fé. Os homens perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Sabendo de quem você aprendeu, Timóteo. Permaneça aonde? Nas sagradas letras que você foi ensinado desde a sua infância. Lembre-se, as sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E quando o Senhor fala de salvação, meus irmãos, não é apenas o passaporte para o céu. Porque salvação não é só. Aliás, não é isso. Mas como assim? Por favor, entenda o que eu quero dizer agora. Quando a Bíblia fala sobre salvação, não é um passaporte. Quando a Bíblia fala sobre salvação, é arrancar você de um lugar e te plantar em outro. Quando a Bíblia fala de salvação, ela te arranca das trevas
dos conceitos deste mundo, das doutrinas deste mundo, e ela te arranca e ele te põe em um outro reino, chamado Reino de Deus, o reino da luz. E neste reino onde nós somos plantados, porque nós estamos neste reino, apesar de ainda estarmos nesta terra, mas não somos mais desta terra, mas nós somos agora cidadãos dos céus. Mesmo estando nesta terra, eu vou viver como cidadão do céu, com a doutrina do céu. Eu vou viver com aquilo que o Senhor me deu para eu viver. E mesmo estando no mundo de caos, há salvação para mim e para você, em toda e qualquer situação que nós passemos. Isto é salvação. Ele diz, lembre-se, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela será útil para você, porque ela vai te ensinar, ela vai te repreender, ela vai te corrigir, ela vai te educar na justiça, a fim de que você seja um homem de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para fazer a obra e cumprir o propósito que Deus entregou a cada um de nós, meus irmãos. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. A Bíblia nos ensina como nós devemos andar. Se somos igreja, se estamos aqui e somos verdadeiramente o corpo de Cristo, a palavra do Senhor nos ensina como andar nesses dias. E sabe por que ela nos ensina como andar? Porque se ela não nos ensinar a andar, não haverá salvação para mim nos problemas, nas aflições e nas tempestades e nas guerras que nós enfrentamos a cada dia. É a palavra de Deus que é viva. Meu irmão, você entende isso? Eu falo muito nisso, meus irmãos, porque a minha vida tem sido mudada. Porque o Senhor tem me feito passar por lutas, provas muito difíceis. Mas eu tenho aprendido a sair de cada situação, a vencer cada situação. Por isso que nunca mais eu pude ler esse versículo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu sei que quando eu vou para a palavra de Deus, e eu vou buscar do Senhor um direcionamento para a minha vida, porque eu não sei o que fazer. Eu sei que quando eu vou para a palavra de Deus, e quando Ele me der a palavra, Ele está me dando junto com esta palavra o livramento, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e Ele vai fazer o que Ele está dizendo para mim. Então Paulo diz para Timóteo, Timóteo, presta atenção, lembra do que você foi ensinado, se lembre que a palavra de Deus, ela vai ser útil para muita coisa na sua vida. Quando você estiver perdido no caminho, ela vai te ensinar, é por aqui, ó. Talvez aqui hoje à noite tenha muita gente perdida no caminho. Talvez você saiu de casa hoje dizendo assim, eu não sei mais o que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu vou lá hoje, escuto alguma coisa que está ouvindo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ele diz, ela é útil para você, para te ensinar. Mas ela é útil também, sabe para quê? Para te repreender. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo a coisa errada. Mas ela vem
E ela é viva. E ela é eficaz. E ela tira a gente. Olha, Meire, esse conceito que está na sua cabeça não é o do meu reino. Volta. É aqui. E o Senhor vai retirando as coisas, vai nos ensinando, vai nos corrigindo, vai nos educando, a fim de que, meu irmão, você ser um homem de Deus. Queria fazer uma pergunta para você. Quem te vê no dia a dia da tua vida, olha para você e diz assim, aquele ali é um homem de Deus. Gente, tem algo melhor na vida do que a gente ser reconhecido como um homem, uma mulher de Deus? Eu quero ser reconhecida como uma mulher de Deus. Eu peço a Deus, Senhor, me ajuda. Eu não quero dizer que eu sou uma mulher de Deus. Porque se eu perguntasse aqui, cadê os homens de Deus? Cadê as mulheres de Deus? Já um gritou ali. Eu quero saber, é quem está andando com você, está trabalhando com você, se esse daí está dizendo assim, uau, a Sueli é uma mulher de Deus. Qual é o comentário sobre você? Aqui ele está ensinando. Olha, apega-te, estuda a palavra, para que você seja um homem de Deus. E muito mais, perfeito. E perfeitamente habilitado para a obra que Deus colocou para você realizar. Pregue a palavra em todo tempo, seja oportuno ou não. É um conselho no combate da fé. Corrija, repreenda, exorte com longanimidade e doutrina. Lembre-se, haverá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Alô? Quem está vivendo esse tempo? Haverá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Eles vão se cercar de mestres. Presta atenção, gente. Presta atenção nesse versículo. Para tudo que você estava pensando. Volta. Ouça. Preste atenção. Olha só. Haverá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Então o que eles vão fazer? Eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Essa igreja tem compromisso de pregar a sã doutrina. Nós precisamos pregar a sã doutrina. Não procure mestres para você ouvir o que você quer ouvir. É isso que todo mundo está fazendo. Deixa eu ir ali, deixa eu ver como é que é a pregação ali, ver se eu gosto, se é animada, se ela é colocada daquele jeito que a gente gosta. Meu irmão, procure a sã doutrina. Cuidado, examine-se, examinemo-nos a nós mesmos. E temos que sondar o nosso coração que você veio buscar nesta noite. Porque ele disse, haverá um tempo em que os homens não suportarão ouvir a sã doutrina. Eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Vão se recusar a dar ouvidos à verdade. E vão se entregar a fábulas.
Eu podia falar mais, mas eu vou ficar calado. Seja sóbrio em todas as coisas. Igreja, seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o seu trabalho. O seu trabalho de evangelista. Nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo de anunciar o evangelho e a sã doutrina. E ele está dizendo aqui, faça o seu trabalho e cumpra o seu ministério. Se você ler a segunda carta de Timóteo, você vai encontrar tudo isso que eu falei aqui. Pode até ser que algum aí tenha escapado de mim, mas eu fui lendo e eu fui anotando um por um. Falei, Senhor, eu quero esses conselhos para a minha vida. Eu preciso disso para a minha vida. Mas lendo essa segunda carta, duas realidades, ele coloca duas coisas assim. É uma carta de conselhos, irmãos. Conselho para um jovem que estava ali assistindo coisas, um tempo terrível. Estava vendo aquele que o discipulava, aquele que o ensinava na prisão, levando açoites, ele era o que estava ensinando para Timóteo, ele estava vendo tudo isso, e Paulo está falando com esse jovem, que está vivendo essa situação toda, mas no meio desses conselhos que ele está dando, nessa segunda carta a Timóteo, duas coisas são puxadas, eu queria que você fosse comigo, porque Paulo revela duas realidades absolutas, que em cada nova estação do cronos de Deus, se tornam mais claras e compreensíveis à vista daqueles que estão vivendo nesta geração. E são elas. Primeira coisa, de repente, no meio dos conselhos, ele puxa uma coisa. Nos últimos dias, sobrevirão dias difíceis, tempos difíceis. Paulo explica dias difíceis vindo sobre a face da terra por causa do aumento da iniquidade e a depravação do caráter humano. O pecado abundando, a depravação do coração do homem, e isso está gerando o caos que nós estamos vivendo. E ele diz, o aumento da iniquidade. O que é aumento da iniquidade? Homens egoístas, avarentos, jactanciosos, significa vaidoso, orgulhoso. Homens arrogantes, blasfemadores. Jovens, atenção, desobedientes aos pais. Jovens aqui que estão sendo desobedientes aos pais, você está colaborando para a destruição, para o caos que nós estamos vivendo. Aumento da iniquidade. Ingratos, irreverentes. Não se tem mais nem reverência na casa de Deus. Não se tem mais reverência. Aliás, ontem eu fiquei pensando, será que um jovem sabe o que significa ser reverente? Vou perguntar. Porque não se fala mais em reverência. Porque o mundo de hoje é um mundo irreverente. E até na casa de Deus, não existe mais reverência. Não existem pais ensinando aos filhos, aqui não. Para de conversar. Não. Eles fazem o barulho, não tem problema, irmãos. Mas a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar. Ô Gabriel, sabe por que você estava tocando bateria? Você está tocando bateria, e você está tocando bateria na igreja porque você viu seu pai, a vida inteira dele, com a guitarra na mão, servindo ao Senhor aqui na frente. Isso despertou um dom dentro de você. E agora o seu pai está impondo as mãos sobre você. Não, ele nunca fez isso não, tia, lá em casa. Não sei se fez ou se não fez, mas ele está
Ele está dizendo que já fez. Mas mesmo que ele não tivesse colocado a mão sobre a sua cabeça ainda, cada vez que seu pai chega para você e diz: Gabriel, agora é hora de estudar bateria. Gabriel, agora é hora de você praticar. Sabe o que ele está fazendo? Ele está transferindo a unção que Deus colocou na vida dele para você, filho. Ele está te ensinando um bom caminho. Porque há um depósito que Deus fez no teu coração. Deus colocou um dom no teu coração. E seu pai está sendo o exemplo para você. Ele te ensina, não apenas mandando você estudar, mas ele ensina pegando a guitarra dele hoje, mais ou menos umas 4:30 da tarde, 5 horas, não sei que horas que foi. Saiu de casa, veio para a igreja, trouxe ele junto, colocou, arrumou o instrumento, afinou. Meus irmãos, é isso. É isso. Ele continua a lista enorme. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, presunçosos, arrogantes. Ei, você está vendo a foto do ser humano de hoje ou não? Quem vê? Levanta a mão, quero saber quem vê. Quem não vê? Impossível, irmão. Impossível você não ver. É isso que nós estamos vendo aí fora. E aqui, pela misericórdia de Deus, não esteja em nós, mas aqui ele está dizendo: cuidado, nos últimos dias sobrevirão dias, tempos difíceis. Ele continua: mais amigos dos prazeres da carne do que amigos de Deus. Uma das formas que o inimigo mais tem seduzido o povo de Deus é com a comida do Egito. Meu irmão, se Deus tem abençoado sua vida financeiramente, se Deus tem feito prosperar o seu caminho, não é para você comer a comida do Egito, para comprar a comida do Egito, meu irmão. Se o Senhor tem te abençoado, é para que você possa investir no reino de Deus. É para que você possa cumprir a palavra de Deus. E você possa abençoar os seus irmãos. Dividir aquilo que tem. Promover o crescimento de alguém. Mais amigos dos prazeres da carne do que amigos de Deus. Tem a forma de piedade, porém não tem poder para vivê-la. Presta atenção nisso aqui. Igreja, presta atenção. Tem a forma de piedade. Já encontrou uma assim? Eu já, meu irmão. Tem a forma de piedade, mas não tem poder para vivê-la. Uma hora você vai ver o que está por detrás. Aqueles que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Aqueles que penetram sorrateiramente nas casas. Nós temos travado uma luta violenta nesta área. Nossas casas, elas têm sido alvo do inimigo. Nossos filhos têm sido alvos do inimigo. E coisas têm sido plantadas, penetrando sorrateiramente na nossa casa. De repente, um dia você acorda e diz assim: cadê meu filho? Esse não é o meu filho. Essa não é minha filha, esse não é meu marido mais, essa não é mais minha esposa. Acorda, igreja de Jesus. Aumento da iniquidade. Nós precisamos subir
os muros de proteção das nossas casas. Homens, sabe por que existem os fortes aqui? Para ajudá-los, não somente a compreender, mas buscar autoridade no nome de Jesus, para ser este homem que está vigiando os muros da sua casa, que está olhando para ver se não tem um rombo, por onde sorrateiramente essas coisas estão entrando dentro dos seus lares. Não é atividade, não é evento. Por isso que muitos estão fracos, porque não estão compreendendo a direção que Deus tem dado neste lugar. Tem comunhão? Tem, mas não é para ser simplesmente um lugar de comunhão. É lugar onde vocês vão receber unção, porque sorrateiramente nos nossos lares, essas coisas têm entrado e têm levado cativo os nossos filhos, assim como nós vimos nas TVs, nas redes de comunicação. O inimigo entrando, fazendo o quê? Roubando, levando as crianças cativas. Foram crianças, irmãos, levadas. Mas eu queria dizer para você que muitos lares estão sendo atacados também. Mas os pais estão dormindo e não estão vendo. E quando você mal percebe, seu filho já foi levado. Mas não dorme o rei de Israel. Ele diz, você e sua casa servirão ao Senhor. Por isso que nós temos conexão família nesta igreja. Ah, é o título do culto de terça-feira agora. Não, meu irmão. É uma estratégia de fortalecimento da nossa família. E eu pergunto, onde nós estamos nas sextas-feiras? Cansados. Preciso dormir cedo, porque senão amanhã eu não aguento. Faça o teste. Venha, se fortaleça na presença do Senhor. Você se levantará no outro dia forte. Você se levantará para vencer, meu irmão. Enquanto nós olharmos para as coisas da igreja como programação, nada vai acontecer na vida daquele que vê dessa forma. Sabe por que existem mulheres? Porque nós precisamos, minhas irmãs, nos levantar como mulheres sábias diante do Senhor. Mulheres que estejam atentas dentro da sua casa. Mulheres que estejam caminhando perto dos seus filhos. Mulheres que estejam organizando as coisas do lar. Ah, mas hoje não é mais assim. Hoje nós trabalhamos fora. É tudo diferente. Não é. Pode até ser que hoje a gente precise trabalhar fora. Eu também trabalho. Mas não é por isso que nós saímos do plano original de Deus, de cuidar das nossas casas, de estarmos com atenção nos nossos filhos e de priorizarmos o nosso marido, a nossa casa e os nossos filhos. E Deus nos fará prosperar desta forma. Agora isso precisa ser falado, isso precisa ser pregado. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque nós estamos olhando para as estratégias que Deus tem dado a este lugar. E nós temos dito assim, esse eu vou, esse eu não posso. Esse estou cansada, esse eu não estou. Meu irmão, em nome de Jesus, acorda, igreja. Acorda. Acorda. Terça-feira que vem nós estamos aqui com as escolhidas falando sobre verdadeira adoração. Mulheres, nós somos o veículo de Deus dentro dos nossos lares para proporcionar o ambiente de adoração dentro da nossa casa. Venham. Não venham só para ouvir uma palavra, mas venham para receber poder e autoridade para mudar a situação da sua casa. Em vez de ter briga, discussões, você vai sair daqui revestida do Espírito de Deus.
E você vai entrar na sua casa e você vai dizer: ah, Deus, aqui há um altar de adoração. E o homem vai chegar e vai dizer: é isso, minha mulher. Essa será a nossa prioridade no nosso lar. Vamos orar, filhos, vamos agradecer a Deus. Alguém me perguntou há 2 semanas atrás: pastora, o que você julga que foi diferente que seus pais fizeram? Que todos vocês amam a Deus e estão envolvidos com as coisas de Deus. Eu fiquei pensando e me lembrei de uma frase que o papai dizia sempre: a minha casa é a minha igreja, a minha igreja é a minha casa. Na minha casa não existia diferença entre o ambiente da nossa casa e o ambiente da igreja. Eu cresci, meus irmãos, vendo milagres. Eu cresci vendo meu pai chegando em casa, reunindo a família inteira e dizendo assim: olha, nós compramos os bancos da igreja e nós precisamos de dinheiro para pagar. Então, filhos, vamos pedir a Deus que mande, faça um milagre hoje aqui. A minha casa era a igreja. A igreja era a minha casa. Hoje, meus irmãos, eu vou à igreja, agora eu vou cuidar da minha casa, que é o meu primeiro ministério. Eu não vou discutir, porque não vale a pena. Eu só vou dizer uma coisa: não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que a minha casa era a igreja. E eu aprendi que a igreja era a minha casa. Por isso, meus irmãos, eu sinto alegria até hoje, quando eu entro na casa do Senhor. Quando eu entro aqui, eu entro na minha casa. Eu estou em casa. Mas também quando eu entro na minha casa, a igreja entra na minha casa. Aprende sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, eles vão resistir a ela. Então, no meio desses conselhos, Paulo puxa isso. Nos últimos dias, haverão dias difíceis. E a segunda coisa: fiel é esta palavra. Ele diz assim: fiel é esta palavra. Que palavra? Ele fala de ações, depósitos que nós fazemos, e ele fala de consequências e lucros que nós temos. Ele diz: se morremos com ele viveremos. Morte da carne. Se morremos com ele, viveremos com ele. Pensa, gente, pensa comigo. Pede revelação a Deus hoje à noite para a sua vida. No meio de tantos conselhos, Ele puxa 2 coisas. Nos últimos dias haverão tempos difíceis. Talvez você esteja pensando assim: pois é, Ele falou isso lá para Timóteo. Há quanto tempo se passou? Estamos nós aqui. É verdade. Só que uma coisa Deus me fez ver. Ele disse: hoje, por causa da iniquidade e da depravação, o aumento da iniquidade, quem vive hoje pode ver com mais clareza do que eles podiam ver ali, porque está mais próximo do fim. Se morremos com Ele vivemos. Se perseveramos, ou se perseverarmos, com Ele reinaremos. Olha, se você for estudar sobre perseverança, ou se eu fosse falar sobre perseverança, ia ser uma vigília de oração hoje. De oração não, uma vigília de palavra. Calma, não vou fazer. Mas que palavra forte. E ele disse: se o negamos, Ele nos negará. Mas ele diz assim: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Se morremos com Ele e com Ele viveremos. Romanos 8 diz: porque os que são segundo a carne, presta atenção, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito vão se inclinar para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é
A inclinação da carne é, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Não importa que eu sou um pouco carnal, o Senhor já sabe que eu sou um pouquinho só, mas é só um pouquinho. Não, não é só um pouquinho, não pode ser. Então, todo tipo de carnalidade que possa existir, ou que possa querer brotar dentro de nós, tem que ser arrancada pelo poder do Espírito de Deus. E nós não podemos aprovar isso na nossa vida mais. Porque a inclinação da carne é morte, você vai morrer. Meus irmãos, tem que parar essa questão de briga entre os irmãos. Tem que parar essa questão de fofoca. Tem que parar essa questão de falar mal do irmão. Tem que parar essa questão de ficar falando, não, devia ser assim, devia ser. Para! A inclinação da carne é morte. Isso é coisa da carne. Isso precisa sair de mim, isso precisa sair de você. E essa luta nós passamos todos os dias. Porque todos os dias nós somos atacados na nossa mente, através das circunstâncias que nós vivemos, todos os dias. Por isso que nós temos que acordar e dar o primeiro tempo ao Senhor, de Senhor, me fortalece. Senhor, põe agora aqui a tua armadura, que eu estou saindo para a guerra. Que guerra? Esta guerra. Porque a inclinação da carne é morte, é inimizade contra Deus. Não podemos mais admitir essas coisas na nossa vida. Temos que nos fortalecer, temos que orar uns pelos outros. Temos que confessar as nossas culpas uns aos outros para nós sermos curados. Portanto, os que estão na carne estão em inimizade contra Deus. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Perseverança é força para resistir. Como Deus forja a perseverança em nós? A palavra forjar diz respeito a modelar, fabricar por meio de forja. Ou seja, é como colocar algo numa forma e fazer uma cópia semelhante à forma original. E é exatamente isso que temos que fazer, modelar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Nós temos que nos preocupar com isso, nós temos que investir nisso todos os dias, nós temos que orar por isso todos os dias. Não, mas eu esqueci, domingo que vem na mensagem, pode ser que eu lembre de novo. É todo dia, meu irmão, é o bom combate da fé. Isto é combater na fé, todos os dias. Romanos diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E ele disse, se o negarmos, ele nos negará. Mateus diz, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas, está escrito, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Paulo diz, fiel é esta palavra, ela é verdadeira, ela vai acontecer, e isso precisa ser um alerta para nós, nos nossos dias. Chega de mornidão, meu irmão, chega de cegueira espiritual, chega de frieza espiritual, nós precisamos correr para o Senhor, nós precisamos correr para aquele que pode nos salvar, nós precisamos correr para aquele que pode nos transformar, nós precisamos correr para aquele que pode aquecer o nosso coração, incendiar o nosso coração e trazer sobre nossas vidas poder e autoridade para vivermos esta palavra no meio da batalha que estamos travando. Ele disse, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele é fiel e nunca falha. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, Ele não comete erros, Ele é justo, Ele é Deus. Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir.
A palavra diz: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Ele é fiel para nos fortalecer e garantir a nossa segurança. A palavra do Senhor diz: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno, aleluia. Ele é fiel para nos perdoar. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e Ele mantém a sua aliança com aqueles que o amam, o obedecem os seus mandamentos. Saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel e justo. O Senhor também nos livrará. Se Timóteo pôde ver essa realidade em seu tempo, nós com mais clareza estamos podendo ver a veracidade dessa palavra. Tempos difíceis, mas o Senhor me assistiu, disse Paulo, e me revestiu de forças. Para quê? Por meu intermédio. Meu irmão, diga assim: por meu intermédio. Vocês estão muito fracos. Vocês estão muito tímidos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Diga: por meu intermédio. A pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca dos leões. E fui liberto da boca dos leões. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E Paulo termina essa linda declaração com um som de adoração que até hoje nós podemos ouvir. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O depósito de Paulo continua ecoando por séculos e séculos. Chegou hoje ao nosso dia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Queria pedir para você ficar de pé, nós vamos orar agora. Ora labaxerecanda labalabas, orecamaias. Ora baixurianda labas. Senhor, aqui está a tua igreja. Nós estamos aqui, levante sua mão se você puder e agora clame ao Senhor. Pai, nesta noite nós rogamos ao Senhor um despertar neste lugar. Pai, em nome de Jesus nós oramos nesta noite, Senhor Deus. E Pai, como Paulo disse para Timóteo, e disse: eu imponho as minhas mãos sobre você, para ativar esta palavra que você ouviu desde a sua avó Lloyd. Eu agora imponho as minhas mãos para ativar esta palavra no seu coração, Timóteo. Senhor, pela fé, e por causa da tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, eu levanto as minhas mãos para esta igreja. Eu levanto as minhas mãos para os meus irmãos, Senhor. Eu levanto as minhas mãos. E agora, meu irmão, em nome de Jesus, eu ativo em você. Eu ativo em você esta palavra, este evangelho, esta sã doutrina. Não para você ser um conhecedor dessa sã doutrina, mas para você agora receber poder e autoridade para viver. Agora eu quero que vocês abram os olhos. Nós vamos fazer de novo isso. Meus irmãos, olhem para mim. Levante sua mão para o alto mais uma vez, só se você deseja. Porque essa semana, em nome de Jesus, por causa da palavra de Deus, não por causa do que eu disse, mas por causa da palavra de Deus que é viva e eficaz, você verá na sua vida o efeito desta palavra. Todos ouviram a mesma palavra, mas ela caiu no coração de cada um, segundo o que Deus queria falar para você. Você ouviu a palavra que Deus queria falar para você. Então, meu irmão, eu levanto as minhas mãos sobre você, sobre esta igreja nesta noite, não porque eu seja melhor do que vocês, mas porque o Senhor tem colocado
a palavra dele, é a palavra, não é a pastora Meire, é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Nós ouvimos a palavra, ela revelou coisas ao seu coração, e eu agora, em nome de Jesus, eu ativo, em nome de Jesus, o dom que há em você. O dom que Deus já te deu e que você precisa dele para o combate da fé nesta semana. Recebe, meu irmão, e agora começa a abrir os seus lábios e comece a agradecer. Se você realmente entendeu, se você recebe essa palavra, então abra a sua boca agora e comece a agradecer. Diga glória, glória a Deus, glória, glória a Deus. Espírito Santo do Senhor, vem abrindo agora os olhos, vem tirando as escamas dos nossos olhos, vem nos fazendo ver. E aviva esta igreja, Senhor, aviva a nossa vida, Senhor. Traz o fogo do teu Espírito, traz a autoridade desta palavra sobre a nossa vida, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Quem crê, diga amém. Aleluia.